Você sabe o que são as contas do governo? Contas do governo. Não. Não sei, conta do governo, não sei. Eu acho que seria os impostos. Para que serve também, teria que servir para a gente, né? Mas a gente não vê. São as entradas e saídas, né? Então tudo que é arrecadado de impostos e tudo que é investido, tudo que é pago aos funcionários públicos. Então tem esse balanço, né, geral do que entra e do que sai. As contas do governo são, em linhas gerais, muito parecidas com as nossas contas. Nós pegamos o nosso salário e dividimos entre as contas que temos a pagar, como água, luz, telefone, escola das crianças, alimentação, plano de saúde, lazer. Já o governo pega o que recebeu de receitas com o recolhimento de impostos, por exemplo, e faz a distribuição entre saúde, educação, transporte, trabalho, defesa nacional. E é sob o controle desses gastos que a gente fala agora. Fique comigo e entenda como as contas da Presidência da República podem afetar diretamente a sua vida. De onde vêm os recursos que podem melhorar as estradas? Como anda a execução de programas como o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento? O governo tem conseguido entregar à sociedade tudo aquilo que planeja? Pois todas essas informações, de uma forma ou de outra, estão nas contas do governo. Funciona assim: o Executivo, no caso a Presidência da República, propõe onde o dinheiro deve ser aplicado. A proposta vira uma lei, o orçamento, que é aprovado ano a ano pelos parlamentares. O orçamento diz como as verbas vão ser distribuídas no ano seguinte. Depois das receitas recolhidas e das despesas aplicadas, tudo isso seguindo também o que o Congresso aprova para os 4 anos seguintes em todo o início de governo. As contas são analisadas pelo Congresso Nacional e têm o apoio técnico do TCU. O governo tem necessariamente que aplicar aquilo que ele arrecada, que é depois configurado no orçamento da União, baseado em receita. A receita vem dos tributos, de multas, taxas, tudo aquilo que o governo arrecada. E aí, claro, ele tem que aplicar esses recursos. Para aplicar, ele tem que fazer uma previsão, um planejamento, e vai se constituir lá na frente nas receitas da União. Mas antes de aprofundar nesse assunto, a gente precisa entender bem direitinho o que significam contas e governo nesse contexto e como o Executivo e o Legislativo tratam esse assunto. As contas são relatórios referentes ao período de um ano e incluem os balanços gerais da União, que tratam da contabilidade, e o relatório do controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos. As contas da Presidência nascem da reunião das contas dos ministérios, órgãos e entidades federais que utilizam dinheiro do orçamento federal. O governo, nesse caso, é federal e representado pela Presidência da República. São esses recursos que vão fazer justamente o que a gente chama de fonte para fazer os gastos. Então, por isso é que o governo tem que ter recursos extraídos da sociedade, seja através de impostos, seja através de cobrança de preços, né, de chamados preços de tarifas públicas, por exemplo. Quando você pega as contas prestadas por um governo, a gente está falando de números muito grandes e de um relatório bem complexo. Muito difícil para um cidadão comum, ou mesmo para um congressista, analisar aquilo, extrair dali o que está certo, o que está errado, o que está faltando. Então, o tribunal tem um papel. O primeiro papel é o papel de assegurar a transparência e a integridade desses dados. Ou seja, o tribunal garantir que a sociedade vai receber e o Congresso vai receber uma prestação de contas fidedigna, ou seja, confiável, tempestiva, que possa ser utilizada. A análise das contas da Presidência pretende avaliar se o governo fez o seguinte dever de casa: se recebeu todos os valores que compõem as receitas, como o recolhimento de contribuições, como a da aposentadoria, o recolhimento de impostos, o crescimento patrimonial e a receita vinda de serviços prestados pelo governo. E se aplicou conforme o previsto nas despesas, com itens como Previdência Social, Saúde, Educação, Trabalho, Defesa Nacional,
administração, transporte, agricultura e todas as outras funções de um governo. Guardadas as devidas proporções, é exatamente o que a Keila faz no início de cada mês. Ela calcula quanto vai receber, decide as contas que vai pagar e onde vai gastar o que recebe. Só a minha água é R$ 52,90 e eu recebo R$100 de Bolsa Família. Então o que eu faço? Com essa sobra eu tenho que comprar arroz, tenho que comprar feijão, tenho que comprar tudo o que me falta. Quando falamos de contas, basicamente estamos comparando o que entra, as receitas, com o que sai, as despesas. Neste ano, 2015, a previsão orçamentária foi de 2,876 bilhões de reais. Isso a previsão do que entraria nos cofres públicos. Segundo dados do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal, até outubro de 2015, a execução do orçamento estava em torno de 68%. E onde circula tanto dinheiro público, é preciso fiscalização e prestação de contas. Como isso acontece? Você vai ver no próximo bloco. A prestação e análise das contas do governo da República do Brasil acontecem da seguinte forma. Primeiro, todo ano, o presidente da República apresenta as contas ao Congresso Nacional. As contas devem ser enviadas em até 60 dias após a abertura da sessão legislativa. O presidente do Congresso, então, encaminha as contas para o TCU. Em até 60 dias, o TCU analisa e apresenta um parecer prévio acompanhado de um relatório que consiste em uma ampla análise dos documentos enviados, balanço geral e relatórios de orçamento. É com base nesses documentos que o parecer emitido pelo TCU diz se as contas apresentadas estão de acordo com a realidade das contas públicas. O relatório de contas apresenta ainda uma análise da gestão do dinheiro pelo governo e um panorama de desempenho da economia. O relatório do TCU deve ser aprovado pelos ministros do tribunal e ser acompanhado de uma conclusão. Isso significa que o parecer deve recomendar a aprovação com ressalvas ou a rejeição das contas. Tanto o parecer quanto o relatório completo da análise das contas são enviados para o Congresso Nacional, onde a Comissão Mista de Orçamento examina as recomendações do TCU e o plenário decide se aprova ou não as contas do governo. O Congresso Nacional agora tem um respaldo de uma apreciação isenta, uma apreciação que inclusive permitiu algo que nem é previsto no rito da apreciação das contas do Presidente da República, mas uma manifestação da outra parte, uma manifestação que foi apresentada contra razões com relação ao que foi apreciado. Então, a garantia e a segurança que o Congresso Nacional tem é que houve uma apreciação técnica, uma apreciação isenta e que agora cabe a ele, com base nisso aí, realizar o julgamento, que é um julgamento que lhe cabe, que é um julgamento político. Por isso é que, apesar de ser um tribunal, o TCU não julga as contas da Presidência da República, mas sim elabora um parecer para que o Legislativo, os deputados federais e senadores, façam o julgamento. O tribunal realiza uma série de auditorias, faz essas auditorias ao longo do ano, ou seja, acompanhando a execução orçamentária, e quando você chega no primeiro semestre de cada ano, você tem ali um período relativamente curto para emitir um parecer prévio. Esse parecer prévio vai ser encaminhado ao Congresso Nacional e ele subsidia o julgamento que o Congresso vai fazer das contas do Presidente da República. O relatório e o parecer prévio elaborados pelo TCU têm como objetivo contribuir para a transparência das ações do governo, emitir opinião sobre as demonstrações contábeis da União, fornecer um panorama do desempenho econômico, analisar a conformidade e o desempenho do planejamento, do orçamento e da gestão fiscal, analisar a conformidade e a confiabilidade das informações e fomentar o aperfeiçoamento da governança e da gestão pública. Não é de hoje que o TCU analisa as contas da Presidência da República. Esse processo acontece desde 1934, mas já era pensado há muito mais tempo.
Um primeiro decreto a respeito desse assunto foi assinado em 1911, atribuindo ao TCU a competência para emitir parecer a respeito das contas do ano de 1910. Historicamente, outras constituições já tiveram a previsão de uma competência do Tribunal de Contas para julgamento, para apreciação dessas contas de governo, que a gente chama contas políticas, contas prestadas pelo Presidente da República. Mas na atual Constituição, a previsão é no artigo 71, inciso 1º da Constituição Federal, que confere essa competência. É uma competência que nós chamamos de uma competência consultiva, uma função consultiva prevista pela Constituição Federal e que o TCU exerce. Quando o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que é, por sinal, o patrão do TCU, ele decretou a criação do Tribunal de Contas da União, mas ele só foi instalado, de fato, a partir de 1893. Então você vê que a discussão em torno do controle das contas do Estado remete ao Brasil colônia, Brasil império e à República Brasileira. A partir do momento que o TCU ele tem que atuar proativamente, ou seja, sem ser provocado, ele aí traz uma grande contribuição para a sociedade, porque os recursos do governo, né, os recursos públicos, são revertidos através da prestação de serviço. E aí traz benefícios, porque aí vai fiscalizar as contas e vai dizer, olha, esses recursos foram mal utilizados. Desde que começaram a ser analisadas pelo TCU, as contas da presidência só foram rejeitadas 2 vezes. Uma em 1937, durante o governo de Getúlio Vargas. Na época, a Câmara, responsável pelo julgamento, não seguiu a recomendação do tribunal. A segunda foi em 2015, quando o TCU propôs a rejeição das contas do governo referentes ao ano de 2014. No âmbito social, a importância de uma instituição como o TCU analisar as contas está relacionada exatamente à transparência, à isenção, à competência do seu corpo técnico. Os servidores do TCU são servidores concursados, que fizeram um dos concursos mais difíceis existentes na esfera federal, aprovados e que têm um treinamento constante, uma capacitação constante depois que eles ingressam. Há lá no tribunal chamado Instituto Cerzedelo Corrêa, que o pessoal do tribunal chama de ISC, que capacita os servidores. Então eles estão constantemente preparados para poder, de forma competente, atuar. Resultado desse trabalho é o documento com todos os subsídios necessários a serem oferecidos pelo TCU ao Congresso Nacional. Merece relevo o empenho desta Casa para apresentar o melhor produto à sociedade brasileira, buscando diuturnamente evoluir em suas técnicas de controle e em seus métodos de análise. A jurisdição de contas vem incorporando, ano a ano, boas práticas internacionais de auditoria financeira, além de aprimorar sua atuação em outras áreas, notadamente nas fiscalizações relacionadas à gestão fiscal e orçamentária. Em síntese, as contas da União são exatamente essas questões que vêm da Receita e a aplicação necessária, obrigatória para gastos, que são as despesas, aí de uma forma geral. As contas da presidência também mostram onde o governo tem tido mais despesas, onde tem investido mais ou menos recursos públicos. Entre 2010 e 2014, por exemplo, o governo diminuiu em mais de 30% as despesas com transporte público, ao mesmo tempo em que aumentou em quase 70% os gastos com esporte e lazer. No programa Cidade Melhor, por exemplo, que investe em obras de infraestrutura, saneamento, mobilidade urbana e pavimentação pelo PAC, o TCU apontou que em 2014, dos mais de 22 bilhões de reais previstos para os projetos, pouco mais de 10 bilhões foram investidos, 48% do total. O relatório divulgado pelo TCU a respeito das contas da presidência traz ainda gráficos e tabelas que também ajudam a entender como o governo fez para equilibrar a equação receitas versus despesas. Nessa, os setores onde os gastos aumentaram e onde diminuíram. No próximo bloco, que documentos e informações formam as contas da Presidência da República? Você sabe o que é Balanço Geral da União e dívida? Eu te conto já já.
Sacar a aposentadoria, um hábito já comum para os mais de 20 milhões de aposentados do país. Mas será que quem recebe esse benefício todo mês sabe do caminho que o dinheiro faz até sair assim, na boca do caixa? Eu não entendo bem de lei, você compreende? Porque a gente recebe o que vem de lá, né? Não sabe como funciona a coisa lá. Sei que a gente está recebendo, está sendo restituído, né? Embora que às vezes tem uns atrasozinhos, mas isso acontece, né? A gente não sabe o que passa por lá, né? Nós trabalhamos durante muito tempo, pensando em um dia se aposentar, né? Com a carteira assinada. Então eu acho que o governo, eu acho que é eles que definem. Em 2014, o governo gastou mais de 490 bilhões de reais em pagamento de aposentadorias. Dinheiro recolhido pelo governo e colocado no orçamento. Depois disso, mês a mês, o dinheiro foi disponibilizado para saque nos bancos e nas lotéricas. Em 2014, durante a análise das contas da presidência de 2013, o TCU já havia feito ressalvas à falta de exatidão das despesas com as aposentadorias dos servidores federais e com as pensões para militares inativos. É o trabalho de executar ou não um orçamento previsto que possibilita a aplicação do dinheiro público. Referente ao ano de 2014, por exemplo, o orçamento aprovado previa um gasto de 108 bilhões de reais na área de saúde. Quando falamos em orçamento, algumas divisões devem ficar claras. O orçamento se divide em fiscal e da Seguridade Social e o de investimentos. O orçamento fiscal é destinado ao pagamento de pessoal, aos serviços da dívida pública federal e aos empréstimos. O orçamento da Seguridade Social vai para o pagamento de aposentadorias e pensões. O de investimentos corresponde aos investimentos realizados por empresas estatais ou com participação majoritária do Estado brasileiro. Contas públicas, como outros países do mundo, gerenciam e fiscalizam as contas administradas pela presidência. Na Noruega, por exemplo, o governo resumiu os gastos com as contas públicas em um texto de 20 linhas. O argumento é de que todo cidadão precisa entender o que foi feito, e textos grandes e detalhados dificultariam muito. Quem procura mais detalhes encontra a versão completa da prestação de contas na internet. Na Suécia, os servidores públicos têm as contas abertas para consulta da população. A ideia é abrir os dados do setor onde o governo mais gasta, o pagamento de salários de servidores públicos. O objetivo também é dar mais transparência às contas públicas e evitar fraudes como as de funcionários fantasmas. Na Nova Zelândia, um ministério foi criado exclusivamente para acompanhar e evitar distorções nas contas públicas do país. O órgão já tem mais de 100 anos e ajudou a deixar os índices de corrupção entre os mais baixos do mundo. Voltando ao Brasil, alguns esclarecimentos são necessários para que a população entenda o fluxo das contas governamentais. O Balanço Geral da União, por exemplo, ainda é pouco conhecido dos brasileiros e faz parte das contas da presidência. Não sei. Até agora não tive essa informação. A população não sabe como esse dinheiro é arrecadado, nem como esse dinheiro é gasto. Só sabe apenas que são cobrados impostos, mas como esse dinheiro é repartido, ela não tem a mínima noção disso. As contas da Presidência da República estão contidas no Balanço Geral da União, que é um documento elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que compara o orçamento aprovado com os dados do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal, o CIAF, ou seja, analisa a quantidade de recursos que estava prevista e qual o montante, de fato, aplicado pelo Poder Executivo. A gente faz uma análise da política fiscal à luz da situação econômica para que você possa emitir, então, algum tipo de juízo técnico sobre a adequação daquela política que foi conduzida. Não é? Ou seja, não existe alguma coisa como se fosse uma política fiscal desconectada da política econômica. Ou seja, é preciso haver uma conexão entre elas, uma coerência entre elas, para que se alcancem os objetivos de governo. Alguns conceitos também são importantes para entender a análise das contas, como a diferença entre déficit e dívida.
A dívida pública é o somatório de todos os empréstimos e financiamentos que os governos pegaram ao longo do tempo e que ainda não foram pagos. O déficit público é quando o governo não consegue pagar todas as suas despesas de um determinado período, por exemplo, de um ano. Colocando na balança, o déficit é quando as despesas são maiores que as receitas. No caso da administração pública, para cobrir essas despesas, o governo acaba recorrendo a empréstimos. O conjunto desses empréstimos constitui o que é chamado de dívida, no caso, a dívida pública. Aí é um problema, né, que é muito crucial, problema crítico, que quando as receitas não são suficientes para pagar as despesas, isso é chamado de desajuste das contas públicas. E o que acontece? O Estado vai ter que procurar recursos para justamente, né, financiar essa diferença. E às vezes ele não consegue nem recurso e quando consegue é com um juro muito alto. E aí fica mais caro a conta do governo, porque aí vai ter que pagar um juro mais alto ou mesmo vai ter que fazer uma renegociação da dívida. Dívida que não é um problema exclusivamente brasileiro. A maioria dos países do mundo carrega dívidas e déficits, o que os economistas até consideram normal em qualquer economia. É normal os governos terem dívida pública. Todos os governos têm dívida, assim como a maioria das famílias, né, tem suas dívidas familiares, né? O ideal, o recomendável é que os governos façam dívida pública, né, ou peguem dinheiro emprestado para realizarem investimentos. Investimentos em infraestrutura que gerem crescimento econômico, que gerem, então, emprego e ampliação da renda da população. Não é recomendável que a dívida seja formada para financiar despesas de custeio, despesas que são contínuas na administração pública. A última lista do Fundo Monetário Internacional, por exemplo, mostra que o Brasil não está entre os países mais endividados do mundo. Voltando à nossa comparação, é como se a Keila precisasse fazer ajustes nas contas de casa. Na realidade, está quase tudo em atraso. A minha água está atrasada, vai fazer a terceira água atrasada, então vou ver se eu pago a terceira para não cortar a água. Até a terceira eles não cortam. Então, esse mês eu vou pagar a terceira água, mas já estou com 2 atrasadas. E outras contas também já estão atrasadas também. Tenho conta de cartão atrasado, estou com dívida também no cheque especial e assim vai. Então, o impacto disso para o bem-estar da população é o seguinte: exige que os diversos governos façam um planejamento correto e digam de onde virão os recursos para que eles possam aplicar aqueles recursos e qual é o resultado disso. Quem vai fiscalizar é o Tribunal de Contas. A rigor, quando você pensa na execução do orçamento e na alocação de recursos de uma forma geral, o propósito final é entregar bens e serviços para a sociedade. Ou seja, a vida do cidadão é diretamente afetada, daí a importância do cidadão, não só do parlamento, mas do cidadão ter atenção a esses pontos. Ou seja, a vida dele, o futuro dele, do filho dele, dos netos dele, ou seja, que estão em jogo ali a cada vez que você analisa as contas de um governo. No Brasil, a saúde é um dos principais serviços que o Estado deve oferecer à população. E a porta de entrada para o sistema público são as unidades básicas de saúde, instaladas em diversas comunidades. Nelas é que é feita a maior parte dos atendimentos à população. No próximo Eu Fiscalizo, você vai entender como essas unidades funcionam e conhecer outras iniciativas do governo para levar saúde até as pessoas.